Salve pessoal, aqui é o Wellington Pimentel e o tema de hoje é diabetes. Você conhece alguém que tenha diabetes? Se você conhece e gostar desse vídeo, considere a opção de compartilhar com ele. Mas quem for da área da saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, alunos de qualquer área médica que queiram aprender mais sobre a fisiopatologia do diabetes, eu vou fazer um outro vídeo e vou deixar aqui nos cards. Bom, mas o que é diabetes? O nome da doença é diabetes mellitus e, como eu disse, é uma doença grave, silenciosa e crônica. Tenho visto muita gente menosprezando, minimizando a diabetes, falando que é só uma alteraçãozinha no metabolismo e que se a pessoa comer de uma forma tranquila, isso vai passar. Só, infelizmente, isso não é verdade. A diabetes, ela não tem cura. Ela tem tratamento. Se o paciente ele seguir, fizer a adesão correta do tratamento, ela vai ter uma ótima qualidade de vida. Mas cura não existe ainda. Mas, afinal, o que é diabetes? Diabetes é a dificuldade da glicose, ou seja, do açúcar que está na corrente sanguínea, entrar na célula. Então, se essa glicose, se esse açúcar que está no sangue não consegue entrar na célula, ela vai ficar em maior quantidade no sangue. E a essa condição nós chamamos de hiperglicemia. Hiper, muito, glicemia, açúcar. Ou seja, no sangue vai ter muito açúcar. Agora, segue o raciocínio comigo. Eu como o alimento, o meu corpo faz a digestão, os nutrientes dessa comida vão para o corpo e junto vai a glicose. A glicose está correndo, mas se essa glicose que está no meu corpo, ele não consegue entrar na célula, a célula ela não consegue obter energia desse açúcar. Logo, ela morre. Se a célula morre, o tecido morre. Se o tecido morre, aquele órgão que era composto por aqueles tecidos também morre. E se o órgão morre, eu morro. Logo, levar a diabetes de qualquer maneira não é muito interessante. O corpo, ele é maravilhoso e ele faz esse balanço entre glicose dentro e fora do corpo sozinho, sem a nossa intervenção. E por isso o corpo tem dois hormônios que tratam sobre isso. Um é a insulina e o outro é o glucagon. A insulina é o responsável por reduzir a quantidade de açúcar no sangue. Como é que ele faz isso? Jogando para dentro da célula. Então, podemos dizer que a insulina ela é hipoglicemiante. Ela vai reduzir a quantidade de açúcar no sangue. Mas como que o corpo ele sabe a quantidade exata de insulina que ele precisa para o sangue? Bom, ele faz isso através da quantidade de glicose que passa pelo pâncreas. Então, se chega muita quantidade de açúcar no pâncreas, o pâncreas fala, opa, tem muito açúcar, preciso produzir muita insulina. E aí ele faz essa insulina correr para o corpo inteiro para ajudar essa glicose a entrar nas células. Então, a questão primordial é que quanto mais açúcar a gente tem, mais produz insulina, o que não é bom. Nós temos que ter uma baixa quantidade de insulina. Então, se o açúcar ele aumenta, se ele estimula, será que existe alguma coisa que inibe a produção de insulina? Sim, o exercício físico, tanto a musculação quanto os exercícios aeróbicos, eles ajudam inibindo que mais insulina seja despejada na corrente sanguínea. E é por isso que o exercício físico ele faz parte do tratamento da diabetes. Então, não é fake news que o exercício ajuda no tratamento da diabetes. Mas como é feito o diagnóstico? Através da medição da glicose no sangue, através de um aparelhinho chamado glicosímetro. Eu vou mostrar para vocês como é que é feito esse exame. Normalmente, quem é diabético já possui esse equipamento. Só para lembrar, agora é logo após o almoço, eu vou medir minha glicemia, então pode ser que esteja um pouquinho alterado. Então vamos lá. É um pequeno furozinho que é feito na pontinha dos dedos. Vai sair aqui ó, um pouquinho de sangue e o aparelho ele vai medir a quantidade de açúcar que eu tenho. Vamos ver. Vocês vão ver primeiro que eu. 105. Poxa. O que isso quer dizer, Wellington? 105 não representa nada para mim. Eu vou explicar para vocês.
de 0, a pessoa está morta, né, se ela tiver 0, mas se esse número for entre 0 e 70, a pessoa está numa situação de hipoglicemia, uma glicemia muito baixa, perigoso. Se a pessoa está entre 71 e 99, esse é o normal. Então, esse exame ele é feito quando a pessoa está de jejum, sem ingerir nada. Eu acabei de almoçar, faz algum tempinho que eu acabei de almoçar. E agora, se está entre 100 miligramas por decilitro, que é esse númerozinho aqui, entre 100 e 125, a pessoa, opa, está alterada. O que será que está acontecendo? Será que a pessoa comeu, que é o meu caso? Será que a pessoa está de jejum e ainda assim deu uma glicemia alterada? Então, nós chamamos que essa fase entre 100 e 125 chama-se alterada, ou se a pessoa está de jejum, pré-diabetes. E se esse número for superior a 126, aí o médico ele já consegue ter uma melhor identificação da situação do paciente. E aí, nesse caso, o médico ele pode solicitar um outro exame que chama hemoglobina glicada. Aí é diferente, porque a hemoglobina glicada ela vai medir o índice, a glicemia dos últimos 3 meses. Esse daqui é um raio-x de agora. Essa é a minha situação. A hemoglobina glicada ela vai pegar ali, por causa de uma proteína chamada proteína C, ela consegue ver certinho a glicemia dos últimos 3 meses. E aí o médico ele vai ter uma visão muito mais ampla. Então o paciente pode até maquiar esse primeiro exame aqui. Se ele fizer comer certinho no dia anterior, dá um jeitinho ali, ele consegue maquiar. Mas esse outro exame, que é a hemoglobina glicada, esse não dá. Do que sair ali, o médico ele vai conseguir fazer o diagnóstico desse paciente. Bom, então feita essa introdução, nós vamos falar desses 2 tipos de diabetes que são os mais conhecidos. Diabetes do tipo 1 e diabetes do tipo 2. Mas, nesses 2 casos, o paciente vai apresentar o quê? Uma hiperglicemia. Os motivos são diferentes, eu vou explicar. Mas os 2 vão ter isso daqui, ó, a hiperglicemia, presentes. E o primeiro que nós vamos falar é do diabetes do tipo 1. Ele é presente em somente 10% de todas as diabetes. E no diabetes do tipo 1, a pessoa produz pouca ou nenhuma insulina. E ela é considerada uma doença autoimune. Como assim autoimune? É o próprio corpo, é o próprio sistema imune que identifica aquelas células lá no pâncreas que fazem insulinas como uma ameaça. Então o sistema imune fala, olha, pâncreas está produzindo insulina? Não, não é para produzir. E ele vai lá e ele destrói essas ilhotas onde as insulinas são produzidas. E aí a pessoa não produz mais a própria insulina. A DM1, que é o diabetes mellitus do tipo 1, ocorre normalmente na infância. E os sintomas se iniciam quando aproximadamente 90% das células que produzem a insulina já foram destruídas. Então, é muito grave. E quais são os principais sintomas de quem tem diabetes mellitus do tipo 1? Primeiro, polifagia. Putz, Wellington, estava indo bem, você estava explicando sem falar a palavra difícil? Deixa comigo que eu vou te explicar. Polifagia, poli é muito, fagia é fome. Então o paciente ele tem muita fome. Mas por que ele tem muita fome? Presta atenção. O açúcar não consegue entrar porque falta ali a insulina. A célula ela tem que buscar energia de outras formas. Então pega energia da gordura, pega energia do músculo e ela dá um jeito para conseguir. Só que quando o corpo começa a utilizar esse tipo de energia, que são das reservas, ela manda uma mensagem para o cérebro e fala, olha, eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou consumindo energia das reservas. É melhor você comer, porque senão a gente vai entrar numa situação muito perigosa. E aí a pessoa tem fome, porque o corpo deu esse sinal que ela precisa comer para repor essas energias que ela está usando, que são energias de reserva. Então, o primeiro sintoma, o paciente ele tem muita fome. Segundo, glicosúria. Opa, glicosúria vem de glicose e úria vem de urina. Então, a pessoa urina açúcar. Tem muito açúcar no sangue e quando chega no rim, o rim fala, olha, vai para fora, eu não posso ficar com essa quantidade enorme de açúcar. Só que tem um problema. O açúcar, quando ele é eliminado pela urina, o açúcar ele arrasta a água junto com ele. Então, junto com o açúcar, ele traz uma grande quantidade de água.
e a pessoa vai ter uma situação chamada poliúria. Poli, muito, úria, urina. E a pessoa começa a urinar muito. E o que acontece? Se alguém está urinando muito, o corpo vai perdendo água, e ela vai se desidratando. O corpo fala, opa, tá perdendo água, fica tranquilo, vou dar sede para ele. Para quê? Para ele repor. E por fim, o paciente com diabetes, ele tem polidipsia. Poli, muito, dipsia, sede, então tem muita sede. Então ele precisa ficar bebendo toda hora, por quê? Porque ele bebe muita água, faz muito xixi, urina muito. Então, essas são as principais ideias da DM. Porém, eu tenho que falar sobre a complicação mais grave e séria que existe no tipo 1, que é chamado de cetoacidose diabética. Bom, na busca de obter energia das gorduras, das proteínas, essas reações químicas, elas produzem muito ácido. E esse ácido acaba caindo na corrente sanguínea. E o pH da pessoa começa a ficar muito baixo, a pessoa fica ácida. E o corpo, na busca ali de tentar frear essa acidez, começa a aumentar a respiração para a pessoa conseguir expelir. E toda essa bagunça, ela acontece por quê? Porque a pessoa não tem insulina. E para esse paciente que está nessa situação de cetoacidose diabética, não adianta dar uma balinha, um açúcar, porque o problema ali não é a falta de açúcar. O problema ali é a falta da insulina. Por isso é uma emergência. E esse paciente ele tem que ir logo para o hospital, justamente para receber uma insulina exógena de fora, para quê? Para que aquele açúcar consiga entrar na célula e aí a pessoa estabilizar. Beleza? Então falamos agora sobre o diabetes do tipo 1. O diabetes do tipo 2 é muito mais comum, corresponde a 90% das diabetes. Diferente do tipo 1, a pessoa aqui ela produz a própria insulina, mas o corpo tem dificuldade de ligar essa proteína, esse hormônio à célula, ou seja, a pessoa tem uma condição chamada de resistência à insulina. Ele produz insulina, mas o corpo ele produz uma resistência para essa insulina. E existem alguns fatores de risco que contribuem: obesidade, falta de exercício físico e hipertensão. Aquela obesidade que eu estou falando é a obesidade central, sabe aquela barriguinha de chope, com todo respeito? Aquilo ali, ela está mais ligada a uma resistência à insulina, ou seja, ela é mais perigosa do que aquela pessoa que tem uma gordura mais espalhada, mais periférica. Aqui, aquela barriguinha de chope, ela é muito característica para as pessoas que têm essa resistência insulínica. A hiperglicemia, lembra? Hiper, muito, glicemia, açúcar, ela é inflamatória. E para combater essa inflamação do corpo inteiro, né, porque o sangue percorre tudo, essa substância ela aumenta a resistência da insulina na célula. Ou seja, o açúcar não entra. E a hiperglicemia gera mais hiperglicemia e vira um ciclo vicioso. A hiperglicemia ela é inflamatória. Para combater essa inflamação do corpo inteiro, ela cria substâncias para combater a glicemia. Só que, fazendo isso, ela torna as células mais resistentes à insulina, combatendo essa inflamação. Ou seja, ao combater a inflamação, ela faz com que aquela célula não reconheça a insulina. Ou seja, a hiperglicemia, que deixa a pessoa com uma inflamação, aumenta a hiperglicemia das pessoas, porque a célula acaba se tornando resistente. Ou seja, é um ciclo vicioso. O corpo ele tenta combater, mas na busca de combater, ele piora a situação. Mas ele continua fazendo isso e a pessoa fica cada vez com o corpo mais inflamado. Bom, lembra que eu falei que o sangue ele passa pelo pâncreas e é ele que define a quantidade que vai ser liberado? Aqui, o pâncreas, pessoal, ele já não aguenta mais produzir insulina. Ele está toda hora produzindo insulina. Chega ali o açúcar e fala, nossa, precisa de mais. Ele vai produzindo. E dá-lhe insulina, dá-lhe insulina, dá-lhe insulina. Só que uma hora, amigão, ele para. Ninguém consegue. E aí, olha só, o paciente com diabetes do tipo 2, ele pode cair lá como aquele paciente do diabetes do tipo 1.
porque o pâncreas não produz mais insulina. E aí, hiperglicemia. Bom, lembra daqueles sintomas que os pacientes de diabetes do tipo 1 tinham? Polifagia, muita fome, glicosúria, urina ali, ó, xixi com açúcar, poliúria, muita urina e polidipsia, que ó, muita sede. Também ocorre nos pacientes do diabetes tipo 2. Quando o paciente fica nessa condição de hiperglicemia por muito tempo, ocorrem algumas mudanças, que podem ser, primeiro, a formação de aterosclerose. O que é isso? É aquela formação de placa de gordura nas artérias. E se essas placas de gordura elas se rompem, elas podem gerar ou um infarto no coração, um infarto agudo do miocárdio, ou elas podem se desprender para o cérebro e dar um AVC, um acidente vascular cerebral. Segunda coisa que pode acontecer, os diabéticos eles podem ter uma retinopatia diabética, olho, e pode levar à cegueira. Terceiro, problema no rim. Muito açúcar, aquela inflamação toda vai começar a prejudicar o rim. E a pessoa vai começar a fazer xixi e vai deixar passar proteína. A pessoa vai ter uma proteinúria. E aí gera um monte de efeitos. O açúcar em grande quantidade ele vai fazer um dano no sistema nervoso central. E por fim, existe a formação de úlceras que podem gerar algumas vezes a amputação de alguns membros, porque o corpo ele não consegue combater essa necrose, essa parte que morreu. E qual é o tratamento? Bom, cura infelizmente não tem, mas o tratamento ele vai ajudar muito. Primeiro, perda de peso. Poxa, mas por quê? Lembra que eu falei que aquela gordurinha ali na região do abdômen, ele aumenta a resistência à insulina? Então, perder peso. Exercício. Lembra que eu expliquei lá no diabetes tipo 1 que o exercício ele reduz a quantidade de insulina no corpo? Vamos lá, exercício. Terceiro, dieta alimentar. Se você consumir menos açúcar, o corpo precisa produzir menos insulina para combater esse açúcar. E por fim, a medicação que vai trazer ali os níveis que nós precisamos. Bom, pessoal, se você gostou desse vídeo, por favor, considere a opção de compartilhar com seus amigos que possuem diabetes ou com aqueles que gostam de aprender e querem ter esse conhecimento. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Um abraço!